Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 6 até o verso de número 15. Livro de Josué, capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 15. Sexto livro da Bíblia. Amém? Acompanhe a leitura. Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e a sua palavra santa lida neste momento. Queridos, o que é uma promessa? Se pudéssemos definir o que é uma promessa, poderíamos dizer que uma promessa é um compromisso de fazer alguma coisa. Quando você abre a sua boca, se comprometendo a fazer algo, isso se torna uma promessa. E essa é a definição da palavra promessa. É o compromisso de se fazer algo. É o compromisso assumido em cumprir a palavra dada. E essa palavra, irmãos, promessa, ela é muito
em evidência hoje no meio político. Quando chega na época das eleições, você começa a ver aqueles candidatos abrindo a sua boca e prometendo coisas que jamais serão o quê? Cumpridas. São promessas feitas, mas não realizadas. E este meio político, não é? Ele associa os projetos e as suas falas, principalmente durante o período eleitoral. E muita gente, ao ouvir aqueles compromissos feitos durante a campanha eleitoral, acaba usando o seu voto elegendo candidatos que lá na frente não honrarão com as suas palavras. Ninguém nunca caiu nisto, né? Ninguém nunca fez isso, de votar em alguém que de repente você imaginou que cumpriria as suas promessas e os seus compromissos de campanha, e esta pessoa deixou você na mão. Isso é algo notório no meio político, e o senso comum entende que as promessas políticas são em vão. Na verdade, essas promessas, elas não correspondem a uma ação futura. São palavras jogadas ao vento. Eu sei disso e você sabe disso muito bem. Mas biblicamente falando, quando nós começamos a falar sobre promessa, aquele que prometeu está dizendo que se compromete com a sua palavra. E aí você tem alguns tipos de promessas, não é? Por exemplo, aquelas promessas dos homens feitas a Deus, que a Bíblia chama de votos, e no qual o livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 5, vai dizer que quando você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo, porque você prometeu a Deus, e se você prometeu, honre o compromisso que você assumiu com Deus. Esse é um tipo de promessa que a Bíblia nos garante. Existe um outro tipo de promessa, que é aquela feita entre homens, aonde se fala o seguinte, palavra dada é compromisso assumido. E aí você tem aquele tipo de promessa do tipo, olha, você passa o terreno para o meu nome, que eu faço o pagamento quando você fizer isto. E há ali, não é, um grau de confiança, no qual um promete que vai passar, não é, a escritura para o nome do outro, e o outro garante que vai pagar a quantia referente àquele compromisso. Isso é uma promessa feita entre homens. Algumas delas são cumpridas, outras são também palavras jogadas ao vento. E quantos compromissos como esse param no meio jurídico, não é verdade? Pelo falta de cumprimento dessas promessas feitas de homens para homens. Mas há aquelas promessas feitas por Deus aos homens. E essas promessas, irmãos, feitas por Deus aos homens, são promessas que têm a palavra de Deus que serão cumpridas. E elas não falham, porque se cumprem no seu tempo e no seu propósito. E isto nós não devemos duvidar, amém? Porque se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Uma das promessas maravilhosas que Deus prometeu e cumpriu foi enviar o seu Filho Jesus ao mundo. Desde o livro de Gênesis há a profecia, há a promessa de que da descendência da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, e assim, não é, nos livraria dos danos do pecado e daquilo que não estava previsto se não fosse desta forma. E Cristo, ao vir ao mundo, Ele se torna o cumprimento da promessa maravilhosa de Deus
trazendo um remédio que toda a humanidade precisa tomar para ser salva. E esta é uma característica que nós também não podemos esquecer. Agora, em todas essas promessas, seja do homem para com Deus, do homem para com o homem, ou do próprio Deus para com o homem, há sempre a esperança no seu cumprimento. E essa, irmãos, é uma das questões importantes quando nós estudamos as promessas de Deus. Quando uma promessa é levantada, automaticamente a esperança se acende. Quando uma promessa é proferida, automaticamente a esperança começa a brotar dentro do coração. E John Piper, um teólogo americano, ele vai dizer o seguinte: o maior presente que Deus pode dar à humanidade é Ele mesmo. Você concorda comigo? O maior presente que Deus pode dar à humanidade é Ele mesmo. As promessas não são um fim em si mesmo. Não estamos aqui reunidos para correr atrás das promessas de Deus. As promessas se levantam na vida do povo de Deus para garantir a sua caminhada até o seu destino final. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque nesse sentido, irmãos, nós já ganhamos o maior presente que Deus poderia nos dar: a sua presença nas nossas vidas, a sua ação nas nossas vidas, o seu caminhar conosco. Nada substitui isso. Nenhuma conta bancária, nenhum tipo de cura, nenhum tipo de realização se sobrepõe à presença do nosso Deus na nossa vida, amém? E isto é a garantia da felicidade do crente, não as suas promessas. As suas promessas trazem a esperança de que um dia nós experimentaremos a plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós, mas elas servem para facilitar o nosso caminho. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um homem que recebeu uma promessa. Esse homem era Caleb, um dos 12 espias enviado por Moisés para espiar a terra prometida. Caleb vai com aqueles homens, e enquanto 10 dos espias voltam trazendo más notícias e trazendo o desespero de enxergarem uma tarefa impossível de ser realizada, que seria a conquista da terra prometida, Caleb e Josué se mantêm íntegros diante de Deus, dizendo: nós podemos conquistar essa terra, o Senhor é conosco, vamos com esta força, porque o Senhor cumprirá a sua palavra. E é nesse contexto então, 45 anos depois que Moisés enviou este homem para espiar a terra, que Caleb chega já com a terra praticamente conquistada. Ele chama Josué para conversar e ele reivindica a promessa que Moisés tinha feito em nome de Deus. Ele diz: olha, Moisés falou em nome de Deus que parte dessa terra seria minha, e agora eu estou aqui para pedir que você me dê a minha porção de herança nesta terra. Caleb sabia muito bem que a sua caminhada não foi uma caminhada fácil, mas foi uma caminhada possível, porque os seus olhos estavam atentos às promessas que Deus manifestou na sua vida. E é assim que Deus deseja que nós caminhemos, irmãos, nesta vida. Os dias não são fáceis, os momentos que nós vivemos são momentos difíceis, a coisa está apertando na área econômica, no contexto social, religioso. Temos muitas lutas nesta caminhada, e é nesse momento que devemos parar e observar o que Deus tem prometido para cada um de nós. E nesse texto eu trago algumas lições para compartilhar com a igreja, que eu gostaria que você pensasse sobre isso, para que nós pudéssemos observar como as promessas de Deus nos ajudam nesta caminhada. A primeira lição
que eu gostaria de compartilhar com você é que as promessas de Deus, esses compromissos assumidos por Deus com o seu povo, elas são uma recompensa para aqueles que perseveram. Nenhuma promessa dada por Deus é para aqueles que vivem em impiedade, aqueles que não são íntegros, aqueles que faltam com a verdade. As promessas de Deus são para aqueles que permanecem íntegros diante do Senhor. Amém? Tem um testemunho do próprio Caleb, verso de número 8, e eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia comigo, porque no final do verso de número 8 ele vai dizer: eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Caleb está dizendo dele mesmo: olha, durante toda essa caminhada de dificuldade, eu não vacilei em nenhum momento, mantive a minha integridade. Esse é o meu testemunho, eu perseverei. Mas não foi só Caleb que deu o testemunho da sua perseverança. Verso de número 9, Moisés declara isso diante de Caleb. Ele vai dizer: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Moisés confirma o testemunho de Caleb, dizendo: você está falando a verdade quando você diz que você perseverou em seguir o Senhor. Mas não foi só Moisés que acenou com a concordância de que Caleb estava perseverando. O próprio Josué, que foi inquirido por Caleb, que foi solicitado por Caleb, ele diz no verso de número 14, acompanhe comigo: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. 3 vezes, irmãos, no mesmo texto, há a afirmação de que Caleb havia perseverado em seguir ao Senhor. Qual é o maior testemunho que poderia ter? O do próprio Deus. Você concorda comigo? Abra lá em Números, capítulo 14, verso 24. Você não pode deixar de ler esse texto. Números capítulo 14, verso 24. Vai dizer o seguinte: porém, é Deus falando, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e o que? Perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Entende, queridos, que há um testemunho verdadeiro aqui, daqueles que caminharam com Caleb e do próprio Deus, dizendo que este homem manteve a sua integridade na sua caminhada, e por isso ele tinha as condições de experimentar o cumprimento das promessas de Deus na sua própria vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque a verdade é, irmãos, que tem muita gente que caminha com o povo de Deus, mas não caminha em integridade, e está reivindicando que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Ele diz: eu sou membro da igreja, mas eu continuo desempregado. E a Bíblia diz que jamais viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar necessidade. Mas o texto não fala de membresia da igreja, o texto fala de integridade, o texto fala em seguir a Deus, o texto fala em levar em compromisso a sério com Deus. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O compromisso de Deus é com gente que persevera
em seguir ao Senhor, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, seja nos momentos bons ou nos momentos complicados, ele persevera em seguir ao Senhor, nem desviando para a direita e nem para a esquerda, porque ele sabe que cada promessa que Deus levanta se cumpre na sua caminhada, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, mantenham a sua integridade, mantenha a sua comunhão com o seu Deus em perfeita sintonia. Não viva uma vida desleixada espiritualmente, negligenciando a oração e a leitura da palavra, faltando nos cultos diante do Senhor, não tendo um testemunho digno diante da sociedade, porque se você fizer isto, você não é considerado íntegro, você não é considerado justo, e as promessas de Deus não se cumprirão na sua vida, porque estas promessas, volto a dizer, é uma recompensa para aqueles que perseveram. E Caleb experimentou isso. Imagine você ouvindo Deus falar isso. O meu servo Caleb manteve-se íntegro e perseverou em me seguir, mesmo que a maioria estivesse contrária, como foi aquele caso ali, mesmo que a maré começasse a correr contra a correnteza, ele sabia o Deus que ele servia e a expectativa que Deus tinha a seu respeito, e por isso ele entendeu que mesmo sendo minoria, ele deveria manter a sua integridade diante de Deus. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é esta: como vai a sua integridade diante de Deus? Será que você tem condições de abrir a palavra e, ao ler as promessas de Deus, ver essas promessas se cumprindo na tua vida, constantemente, trazendo alegria, conforto e renovo para a tua vida? Irmãos, esta é uma realidade daquele que vive em integridade, e isso é a palavra que nos garante. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Por isso, Josué, me dá a minha parte da herança, porque você foi testemunha, Moisés foi testemunha, o próprio Deus falou sobre isso. E se há concordância, e com a palavra de Deus não pode mentir, Deus cumpriu a sua palavra na vida de Caleb. Há alguma dúvida no teu coração sobre o Deus que pode cumprir cada uma das palavras que Ele promete, irmãos? Quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, você confia nesta promessa? A integridade nos faz experimentar cada promessa que Deus cumpre, ou cada promessa que Deus profere. E se isso não tem se cumprido na vida da igreja, é porque falta integridade, falta perseverar. E esta perseverança tem que ser encontrada na minha vida e na tua vida, porque a palavra de Deus se cumpre. E se ela se cumpre, o problema não está em Deus, mas está em nós. E nós precisamos resolver isto. Queremos a bênção, mas não queremos o compromisso de viver uma vida de santidade diante de Deus. Queremos que Deus responda a cada uma das nossas orações. Queremos que Deus resolva cada um dos nossos problemas. Queremos que esta palavra se cumpra em cada letra na nossa vida. Mas nós não queremos viver em santidade diante de Deus. Esse é um compromisso com quem tem integridade e persevera. E este compromisso Deus renova conosco a cada dia e a cada momento. Por isso, as promessas são recompensa para aqueles que perseveram. Mas há uma outra lição aqui que eu quero compartilhar com você. Essas promessas, elas devem ser lembradas, irmãos. Promessas e compromissos feitos por Deus não são compromissos que devem ser guardados numa gaveta, no qual
você se lembrará quando as adversidades baterem na tua porta. Aí você abre a gaveta, pega o livro de promessas e começa a ler aquela caixinha de promessas, não é? Na qual muitos compram, e você começa ali se deleitar naquelas palavras. Não, as promessas de Deus, os compromissos de Deus são para ser lembrados, e isto é algo muito claro. E por que devem ser lembrados? Primeiro, para que nós possamos passar pela prova do tempo. Versículo de número 7, versículo de número 10, falam a realidade de um tempo que passa e não volta. Caleb vai dizer no verso de número 7 que ele tinha 40 anos quando Moisés, em nome de Deus, declara aquela palavra de que a terra seria dele. No verso de número 10, ele já está com 85 anos. Quanto tempo se passou, irmãos? Quanto tempo se passou? 45 anos esperando uma promessa e um compromisso se cumprir na sua vida. Eu pergunto, quanto tempo nós esperaríamos por um compromisso de Deus se cumprir na nossa vida? Só trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando você começa a ler a palavra de Deus e a entender e a colocar no teu coração os compromissos que Deus assume com o seu povo, você caminha crendo que pode não ser hoje, mas haverá um dia que Deus, na sua fidelidade, se manifestará na minha vida. Eu ando em integridade diante de Deus, eu vivo a minha vida de santidade, a minha fidelidade com Deus está ali, eu estou perseverando. Então pode passar um tempo, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 10 anos, mas a promessa de Deus se cumprirá na minha vida. Por isso você precisa lembrar dos compromissos de Deus, para que você passe pela prova do tempo, porque tem gente que não quer esperar, tem gente que acha que Deus tem que fazer hoje e agora, e Deus pode fazer hoje e agora, amém? Ele tem poder para fazer hoje e agora, mas se Ele não quiser, Ele pode fazer daqui a um mês, Ele pode fazer no finalzinho da tua vida. O tempo pertence a Deus, e por isso que a igreja caminha lembrando dos compromissos do Senhor. É por isso que Davi, quando lê e começa a falar dos salmos, ele vai lembrando dos compromissos de Deus, ele vai falando sobre o que Deus representa na sua vida, porque isso torna a caminhada mais alegre e confortável. Você caminha em paz, porque você vai passando pela prova do tempo. Você lembra de Abraão? Deus promete um filho a Abraão, mas o filho não vem logo. Anos se passam, até que Sara, ela tem o privilégio de ser mãe. Abraão teve que passar pela prova do tempo, como nós passamos pela prova do tempo, querido. E é por isso que você precisa lembrar das promessas de Deus. E podemos e devemos lembrar das promessas de Deus também, porque, irmãos, nós precisamos passar pela prova da disposição. Verso de número 11, olha o que Caleb diz: estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para ir a ele, como para voltar. Quando você se lembra dos compromissos de Deus para a tua vida, o vigor se renova, as forças novamente vêm adiante de você, e você caminha com uma disposição que você tinha há algum tempo atrás, e que continua a estar na tua vida, porque o Deus que promete é o Deus que te fortalece para a caminhada, amém? Caleb diz: olha, a força de 85 anos é a mesma força
do rapaz de 40 anos. Eu tenho a mesma disposição hoje que eu tinha antes. E por que ele tinha a mesma disposição? Porque ele lembrava que Deus havia prometido um lugar aonde ele habitaria com a sua família. Deus nos promete um lugar, irmãos, uma morada onde nós moraremos com a nossa casa, com os nossos irmãos, e nós sabemos que nesta caminhada nós precisamos de disposição, e essa disposição vem através da lembrança dos compromissos que Deus assume conosco, e também devemos lembrar das promessas de Deus, para que possamos passar pela prova da fé. O verso de número 12, ele diz lá, irmãos, no finalzinho, que Deus seria com ele para desapossar a terra que ele prometeu. O que estava acontecendo aqui? Josué havia conquistado não toda a terra, ainda tinha habitantes naquela terra que deveriam ser vencidos e expulsos, e Caleb precisava crer que mesmo que a terra fosse dele, que ele tivesse que lutar, o Senhor estaria com ele para completar aquela obra que ele havia iniciado. E é por isso que o crente tem que lembrar das promessas de Deus, porque, irmãos, muitos dos nossos desafios ainda estão pela metade, ou ainda há coisas para acontecer na nossa vida que não aconteceram, e o Senhor completará a obra que ele começou, como ele diz lá no livro de Filipenses, não é? Aquele que iniciou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor. E esta é a promessa de Deus. Caleb precisava entender que quando ele lembrava das promessas e dos compromissos de Deus, a sua fé estava sendo revigorada. Eu creio que Deus me ajudará a desapossar aqueles que estão hoje no lugar da minha herança. Essa, irmãos, é a maravilhosa história daqueles que lembram dos compromissos de Deus na sua própria vida. O tempo não é capaz de apagar essa esperança que está dentro do seu coração. A sua disposição será renovada e a sua fé será alimentada toda vez que há uma palavra de Deus e um compromisso de Deus em direção à vida do crente. Tome posse disso em nome de Jesus, e você verá as promessas do Senhor se cumprindo na tua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E por último, eu quero compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi essa semana meditando nesse texto. As promessas de Deus não se manifestam na passividade, mas na atividade. Você quer entender isso? Existem pessoas que cruzam os braços e dizem: estou confiando no cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Não é isso que o texto bíblico fala. O texto diz que Caleb lutou. O texto diz que ele foi um espião, que correu perigo de vida entrando numa terra inimiga. O texto diz que ele trouxe esperança ao povo, quando mesmo 10 falando o contrário, ele e Josué se levantaram e falou: Senhor, a terra é nossa, vamos lá, porque Deus está conosco e nós vamos conquistar essa terra em nome do Senhor dos exércitos. Aquele homem era um homem que agia pelo poder de Deus. E quando ele viu, irmãos, Moisés falando a respeito da promessa que Deus tinha colocado diante dele, 45 anos depois, com a mesma vigor, ele chega para Josué e diz: Josué, eu sei que tem gente lá,
Eu sei que tem gente ocupando a terra lá, mas eu vou lá. Eu sei que o Senhor estará comigo. Eu vou lutar por cada centímetro daquela terra, e a promessa de Deus se cumprirá na minha vida. Caleb não foi um agente passivo do cumprimento da palavra de Deus na sua vida, mas ele agiu em nome de Deus, para que as promessas se cumprissem em cada área da sua existência. Você entende o que Deus está falando com você? Quantos de nós não colocamos as mãos naquilo que Deus tem para nos dar, porque estamos passivamente aguardando as coisas acontecerem, e elas não acontecerão na passividade, irmãos, elas acontecerão na ação. É no joelho dobrado no chão, é numa palavra de vitória declarando isto na tua vida, é naquele que sabe que Deus promete que um justo não mendigará o pão, mas sai para arranjar um emprego, mas vai e luta para ganhar o pão de cada dia, sabendo que as portas abrirão, porque Deus promete e a sua palavra se cumpre na sua vida. Não é na passividade de alguém que chega e abre as mãos e espera as coisas acontecer sem que nada seja realizado da nossa parte. Não estou falando de salvação. Precisamos, irmãos, entender que os compromissos que Deus assume conosco se cumprem na atividade e não na passividade. Por isso, trabalhe na obra de Deus. Seja disponível, seja encontrável. Seja alguém que abençoe a vida de outras pessoas, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu testemunho, porque é nessa atividade que as coisas começam a acontecer na tua vida. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele quer ver cumprir-se as suas palavras na sua vida. Mas para isso, queridos, como é que a gente encara os compromissos de Deus para conosco? Tantas pessoas que leem a Bíblia, mas não conseguem enxergar estas palavras ganhando vida dentro do seu coração e da sua existência. Será que falta integridade? Será que temos perseverado? Será que falta nos lembrar dessas promessas a cada momento, para que a fé seja revigorada, para que o ânimo seja restaurado, para que possamos passar pela prova do tempo? Será que precisamos agir? Deus quer completar a obra que começou na tua vida. E por isso, eu quero pedir a você que sinceramente entendeu a palavra desta noite, que feche seus olhos agora junto comigo. E nós vamos pedir ao Senhor que esta palavra se repita hoje na vida de cada pessoa que se encontra neste lugar. Você gostaria de ser um Caleb hoje? Eu quero falar com pessoas que hoje estão cansadas de ler a Bíblia e não ver estas palavras ganhando vida na sua caminhada. Se há falta de perseverança no seu caminhar, eu quero pedir a você que confesse isso diante de Deus. Diga: Senhor, eu confesso que eu não tenho vivido em integridade diante do Senhor. Diga para o Senhor que a sua perseverança será restaurada a partir de hoje. Lembre-se, isto é um compromisso, é uma promessa que você está fazendo. E se você está fazendo essa promessa, trate de cumpri-la. Diga: Senhor, a minha integridade
está sendo restaurada hoje diante da tua presença. Eu quero falar com aqueles que estão reprovados na prova do tempo, na prova da fé. Eu quero desafiar você a trazer à memória os compromissos de Deus. Querido, Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Não tenha dúvida disso. Deus cumpre o que Ele fala. E peça ao Senhor que o teu vigor seja renovado nesta esperança. Senhor, eu sei que Tu cumpres o que o Senhor promete. Peça ao Senhor que a sua fé seja animada. Peça ao Senhor que você tenha paciência e saiba esperar o momento de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero falar com aqueles que talvez estejam deitados em berço esplêndido, esperando algo de Deus. Na sua passividade, Deus está falando: meu querido, levante-se e comece a caminhar. Faça, porque eu agirei na tua vida enquanto você caminha. Se você quer assumir este compromisso, se você entende que essa palavra é para você, diga para o Senhor: Senhor, eu entendi que eu não posso viver na passividade. Eu entendi que eu devo agir e devo caminhar para onde o Senhor desejar, crendo que a cada dia as tuas palavras ganharão vida nesta caminhada. Em nome de Jesus, eu quero orar por você que está fazendo esta oração, para que esta palavra não fique apenas direcionada à vida de Caleb, mas também à tua vida que entrou aqui nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu louvo o teu nome pela tua palavra lida e explanada. Cremos que teu Espírito Santo está falando à tua igreja nesse momento. E gostamos, Senhor Deus, de saber que neste momento o Senhor está nos confrontando com aquilo que tu desejas realizar na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, atende a oração que está sendo feita neste momento por este irmão e por esta irmã que estão sentados no banco pedindo para que a sua integridade seja renovada. Ó Deus amado, concede forças, concede entendimento daquilo que estão fazendo, para que a cada dia não possam sucumbir aos desejos da carne, aos desejos do mundo, Senhor Deus, mas que sejam fiéis ao Senhor e à sua palavra, e vejam se cumprir as tuas promessas na sua vida. Traz à memória aquilo que pode lhes dar esperança, Senhor Deus. Traz à memória aquilo que pode revigorar e animar a sua fé. E permita que nesta caminhada sejamos ativos naquilo que depender de nós. Por isso, Senhor Deus, realize e completa esta obra. Para a glória do teu nome, nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nesta palavra, será que você pode com alegria, não é, dizer para o seu irmão: creia nas promessas de Deus, elas se cumprirão. Em nome de Jesus você pode dizer isto: creia nas promessas de Deus, elas se cumprirão. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vamos louvar ao Senhor neste cântico. Sei que os teus olhos Vamos ficar em pé, irmãos. sempre atentos
Louvado seja